Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vou falar para vocês sobre o trauma vicário. Esse negócio de chamar vinheta, né? Gente, então, o trauma vicário nada mais nada menos do que um trauma que você pode sofrer ao conviver com pessoas que estão passando por situações delicadas. Ou seja, se você é um profissional da saúde, como um psicólogo, como um médico, um enfermeiro, eh, assistente social, você pode conviver com situações muito complicadas, assim, com pessoas que estão passando por situações muito delicadas. Seja porque elas fizeram alguma cirurgia ou porque elas viveram alguma situação traumática, estão relatando isso para você como psicólogo, e você pode estar vivendo num ambiente de guerra e está tendo que ali transportar pessoas dentro da ambulância para serem socorridas pelos médicos ou seu próprio médico que está ali convivendo com o paciente que está agonizando, alguma coisa do tipo, e tendo alguma doença, alguma coisa assim. Na época que a gente passou há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, a gente conviveu com muitas situações desse tipo, e foi muito difícil para quem não tinha costume, né, de viver situações de extremo, né, a pandemia foi uma situação muito complicada, né, para todos nós, uma surpresa para muitos e muito difícil para a maioria, né. Realmente foi uma situação de extrema problemática global. Então, isso pode acontecer também na área da interpretação, porque na área da interpretação a gente é a voz, a gente é o porta-voz daquela pessoa no outro idioma. E a gente na interpretação, para quem não sabe, faz fala a mensagem em primeira pessoa, ou seja, tudo que a gente está escutando, a gente precisa viver aquilo internamente como se a gente fosse a pessoa. Então a gente é aquele personagem pelo aquele momento, né, por aquele período de tempo que a gente está interpretando. Então, é complicado, porque muitas vezes a gente tem que falar coisas que são complicadas pra gente, que são delicadas no quesito, por exemplo, de uma mulher relatando um trauma que ela viveu e você tendo que redizer, recontar aquilo ali em primeira pessoa, também sendo mulher, também podendo potencialmente viver a mesma situação de risco. Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas não é uma constante na minha vida, porque eu nem trabalho muito na área jurídica, e isso acontece muito nos tribunais, na área penal, na área realmente de você estar convivendo com pessoas que estão relatando coisas traumáticas, né. Agora, uma situação que talvez eu tenha vivido um pouco mais intensamente na questão que possa me levar, a esse tipo de situação mais traumática, de viver o trauma vicário, que é você se passar pela pessoa, ter tanta empatia pela pessoa que você começa a sentir as mesmas dores da pessoa, pode ter sido nessa época realmente de 3 anos atrás, porque eu precisava atender ligações de brasileiros que estavam morando no exterior e que estavam portando essa essa coisa que nós não podemos falar aqui na internet. Mas todos nós sabemos que todo mundo que ficou doente fora do país, naquela época, teve que ficar sendo monitorado em relação a sair ou não de casa, eh, a ficar dizendo quais eram os sintomas que estavam sentindo, e nisso, você acabava tendo que ficar relatando isso diariamente, o dia inteiro, e até sentia as mesmas os mesmos sintomas, às vezes até passava para mim algumas vezes os sintomas, mesmo eu não estar saindo de casa, fazendo essas ligações da minha casa, eu acabava, sentindo assim: "Ai meu Deus, será que eu tô? Ai meu Deus, será que eu peguei também?", porque eu começava a ter os sintomas só por questão de empatia mesmo. Então, assim, não chegou a me deixar com um trauma vicário, mas, poderia ter chegado a uma situação extrema se eu tivesse, por exemplo,
na Ucrânia, vivendo esse momento que eles estão vivendo, que é super delicado, e tendo que conviver com pessoas que estão nesse combate aí extremo com a Rússia e tudo isso que está acontecendo nesse momento, né? São situações muito delicadas e existem intérpretes que estão intermediando esses diálogos, que estão passando informações entre os dois estados ali para conseguir, enfim, chegar a uma resolução, e eu espero que se chegue a alguma resolução de fato. E pessoas que também passaram por esse tipo de situação mais delicada foram as pessoas que fizeram a interpretação do julgamento de Nuremberg, que já mencionei aqui anteriormente. Eu fui até na exposição em São Paulo, promovido pela IC, pela PIC, falou-se um pouco sobre o quanto foi sofrido para muitos desses intérpretes, porque eles eram familiares, membros de familiares de pessoas que tiveram essa foram isoladas, né, das suas famílias e foram mortas pelos nazistas, né? Então eles tiveram que passar falar em primeira pessoa em nome dessas pessoas. Imagina, você ter que interpretar em primeira pessoa o assassino da sua família, né? É uma coisa assim super pesada mesmo. Então, assim, o trauma vicário é real, pode acontecer com profissionais da área da saúde e também com profissionais que intermediam esses diálogos e que fazem todas essa comunicação acontecer, que realmente tem que passar todas as dores, todas as emoções, ser empáticos o suficientes para comunicar essa mensagem no outro idioma, né? Em primeira pessoa. Então, isso é bem complicado, bem delicado. E se você não conhecia esse trauma vicário, comente aqui embaixo para mim se você já conhecia também. Curte esse vídeo para poder chegar a mais pessoas, compartilhem com seus colegas e também deixem o sininho aí ativado para os próximos vídeos, vocês não se esquecerem de assistir assim que sair, né? E tamo junto até a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto um pouco mais pesado, mas é bom que vocês saibam que ele existe, para que vocês já estejam preparados aí para psicologicamente mesmo, para esse tipo de situação, para vocês conseguirem até conseguir reciclar esse tipo de emoção antes dela acontecer, se preparando psicologicamente para ela, né? Então, quanto mais você se prepara, mais fácil fica para você lidar com a situação, né? Então, já saibam disso e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo vídeo.